Anchieta, já somos parceiros aqui há muito tempo. E o nosso objetivo aqui é falar um pouco da experiência que a gente tem em organização de feiras de abrangência municipal. Esse caso aí é uma cidade do interior de Minas, fica no leste de Minas, indo para Vitória, perto de Viçosa, né? Viçosa e São Francisco. E uma cidade que a gente tem 10 mil habitantes, a cidade, e o município todo tem, o centro da cidade, e o município tem 18 mil. Está realmente num processo de urbanização, e como toda cidade do interior, esse processo de como toda cidade, sofre uma série de, há um problema, uma série de questões ambientais, e isso foi uma das coisas que levou a gente a propor um estudo, trabalhos, experimentos sobre os diferentes problemas que estavam ocorrendo nessa. Então as mostras, nós estamos na sexta mostra, tem sempre, primeiro, um tema global, um tema que vão ser cobrados da Unesco, como a Silvana falou, e tem alguns temas locais, né, para exatamente motivar as pessoas a estudar, analisar, discutir, propor soluções para as questões, né, que estão lá. Então a cidade ela respira ciência porque nesses dias, são 2 dias de apresentação da feira, 3 com abertura, mas como o Silvano falou, o envolvimento é muito maior. A preparação começa normalmente em novembro, outubro, setembro, novembro, quando você já acabou a feira, você está preparando a próxima, e aí são os editais, uma série de coisas que você tem que preparar. E vai culminar, né, na apresentação de 2 dias, que é o melhor da festa, né? Bom, a minha... Esse ano a questão do interesse também, a gente sempre faz com os professores, logo após a mostra, a gente discute com os professores que participaram e tudo, algumas temáticas interessantes que estão por vir no próximo ano, não só em termos globais e tudo, mas também em termos locais. O que vai motivar os alunos, o que pode, né, conversar. E aí nós temos 2 coisas interessantes, né? Assim, primeiro nós temos uma Olimpíada, né, que vai movimentar, que você tem muito material de pesquisa, de divulgação e tudo. E a questão do entendimento dos povos, que nós estamos precisando muito desse entendimento e desse aumento, dessa tolerância, dessa discussão no próprio país, né? Uma polarização absurda que a gente está vendo, sem o menor sentido, sem pensar de maneira alguma na comunidade em geral. E agora nós temos eleição. Então no interior também tem isso, né? Mais do que tudo. É uma hora para você discutir essa questão do entendimento, como é que funciona, como é que essas relações, como é que você pode disputar um cargo, qualquer coisa, sem ter que ofender, sem ter que, né, causar problemas maiores, né? Bem, a minha experiência, então, ela começa, na verdade, como a Silvana falou, eu entrei na estação, na UFMG, na estação ecológica da UFMG, que é uma unidade uma área protegida, como estudante, em 89, mais ou menos isso, como monitor, né? E uma área que estava abandonada, uma área que correndo muito risco de especulação imobiliária, a própria cidade querendo tomar pedaço para vias de trânsito, a própria universidade querendo instalar algumas escolas. Então, uma área de 114 hectares dentro da cidade,
né, e sofrendo crescentes processos de degradação. E aí um grupo começou a reorganizar, porque já tinha uma ideia em 76, ficou abandonado, voltou em 88, 89. Foi quando a gente começou a primeira experiência aqui. E um dos maiores problemas que a gente tinha na época é exatamente a área tinha pesquisa, tinha alguma visitação totalmente desorganizada, era a área de passagem de pessoas que vinham no Mineirão assistir jogo aqui, quer dizer assim, não tinha nenhum aproveitamento dentro da universidade, né? Até entulho da universidade era jogado, e de outros locais. Então, uma das maneiras, a gente elaborou um plano de metas a curto, médio e longo prazo, e uma das metas era fazer um trabalho de educação ambiental. Fazer um projeto que a gente pudesse comunicar com toda a universidade, que existia uma área para ele trabalhar, para ele pesquisar, com todas as áreas limítrofes à estação e ao campus, as escolas, etc., para que pudesse, né, vivenciar o espaço e nos ajudar a preservar. Então, a primeira amostra que a gente fez, até com sentido municipal, aqui em Belo Horizonte, foi mais, inclusive, na região aqui da Pampulha, foi uma amostra, a primeira semana de estudos ambientais. A gente fez uma semana de estudos ambientais, com muitos voluntários, com muita parceria e tudo, lá em 89, então foi a primeira. De lá para cá, a gente fez várias mostras dentro da universidade e há 6 anos a gente, lá nessa cidade do interior, na Simonese, nós criamos, junto com um grupo de professores, um instituto, que é o Instituto Pagus, que trabalha com ecologia, cultura e cidadania. Então, no interior a gente tem que trabalhar com tudo. Não dá para ser... A função de uma organização não governamental é exatamente contribuir onde as políticas públicas e o governo local não têm, às vezes, ou só recurso, ou até conhecimento, né? Então, onde a gente pode contribuir. E foi aí que a gente começou com a questão da amostra. Bom, então essa é a ideia. No caso aqui também, com a UFMG Jovem, a parceria nossa é muito antiga. Desde com a própria estação ecológica, que funcionou e está à disposição sempre para a própria FEBAT, para a UFMG Jovem, com a questão das visitas monitoradas, né? Então, enquanto está acontecendo, visitando a amostra e tudo, a gente tem um espaço que recebe visitantes para caminhadas, né? Depois, o nosso site tem muitas informações, é o fmg.br/estação ecológica. Mas aqui eu vim falar mais da Mosite. Então, nós criamos essa Mosite, que é a Mostra Simonesiense de Trabalhos Científicos. Isso partiu de algumas questões. Primeiro, isso é um dado... Gente, eu só fui fazer a revisão desses slides, qualquer coisa, vocês me perdoem, porque a luz foi embora. E hoje de manhã também foi embora. Então, por exemplo, a fonte aqui voltou. No caso, isso é uma pesquisa já de mais de 10 anos mais ou menos, da situação da informação sobre ciência e tecnologia no Brasil. E ela mostra como que as pessoas, acredito que esse quadro já melhorou, mas como que as pessoas adquirem o contato com a ciência e com a tecnologia. Boa parte. Agora, isso aqui é totalmente verdadeiro para uma cidade do interior de 18 mil habitantes. Né? Porque as pessoas, televisão, principalmente, uma outra mídia aí agora, que a gente tem mais contato, mesmo assim, há uma dificuldade imensa. Eu acabei de fazer um curso de educação ambiental lá, em novembro, com muita gente interessada. Foi uma dificuldade para as pessoas passarem o e-mail correto. E para comunicar através do e-mail, então essa é uma dificuldade numa feira do interior, essa é uma das dificuldades.
Aliás, meu objetivo é passar a nossa experiência lá, mas mais aprender com as outras experiências, discutir, porque há muitos caminhos, né? Que a gente pode. Aliás, há muita coisa em comum. Então, ele detectou lá que a principal questão, a informação que o pessoal tinha era através de televisão e outras mídias. Mais ou menos 2% tinham participado de eventos, professores e das alunos e tudo. Praticamente ninguém tinha participado. Pouquíssimo tinham saído de Simonese. E museu, então, tinha um pouquinho mais, mas assim, com muita dificuldade, uns 4% mais ou menos, nessa época. A gente também verificou que isso aí coincidia direto lá. Então isso era uma boa oportunidade para a gente começar um projeto, né? Pode passar. Outra coisa interessante demais, eu não sou de Simonese, não, minha mulher meus filhos, então praticamente sou. Então hoje eu praticamente sou. Então assim, por isso que a gente tem essa ligação intensa com o local. E você, e lá, junto com os professores, que eu fiquei muito satisfeito, parabenizo, né, a PUC, parabenizo a Silvânia, por essa homenagem aos professores, porque a gente sabe, se não tiver aquele com brilho nos olhos, que motiva, que vai para cima, que a coisa não sai. Você pode colocar os estandes mais maravilhosos do mundo, que vão ficar lá aquele elefante branco com nenhum trabalho lá, de qualidade nenhuma. E então isso foi uma coisa que a gente observou. O que tinha de potencial lá para realizar? Primeiro, a participação da comunidade nos eventos. Simonese era uma cidade característica. Por quê? Porque é uma das poucas cidades que tem 3 organizações não governamentais ativas, cada um no setor. Isso é muito difícil, uma cidade de 18 mil, você ter três, né? Então, altamente ativo. Em termos a própria distribuição rural, né? Das propriedades, são propriedades, a maioria, médias e pequenas. Você tem sim, um sindicato hiperatuante. Então, todo o trabalho que você propõe lá, a comunidade se envolve, né? Esse é um dos pontos interessantes para a gente desenvolver uma feira local. A questão do envolvimento dos docentes e discentes. A gente tinha um grupo, quando a gente começou, antes de criar o Instituto, a gente tinha um grupo que juntava. O professor não pode chegar perto, já até sabe, aquele ali é professor. Os dois juntam e vão fazer um trabalho, não é verdade? Aí sai fazendo um trabalho, a gente fez trabalho de campo, e dentro desse fizemos fóruns, levamos à universidade, até quase que um campus avançado para fingir para lá, então fizemos os debates, assim. E isso aí, em todos os eventos que a gente fez, a gente sempre teve uma quantidade interessante de pessoas e motivadas. Então esse é um outro fator que também... Agora, como eu falei, alguns problemas relacionados às questões socioambientais e culturais. Na primeira que nós fizemos, o foco foi a valorização do patrimônio da cidade. Por quê? Porque os casarões todos sendo destruídos, aquela noção de progresso com o início de asfalto, né, só na rua principal, mas foi, depois... Né? Então, assim, algumas também, não só de... Algumas questões, por exemplo, projetos de agroecologia sendo desenvolvidos, né? Produção orgânica. É uma região basicamente de café, e depois entrou o eucalipto, graças a Deus caiu minério de ferro, caiu essas coisas todas, então todo mundo parou de mexer com isso, e veio a seca, a falta d'água, e todo mundo aí pensou mais um pouquinho. Então, assim, essas crises, como a gente sabe, são oportunidades, e foram ótimas nesse aspecto, né? Bom, e havia uma necessidade da criação de um marco acadêmico para o município. Por quê? O município tinha uma festa, e tem uma festa até hoje, que é o Carnaval, que da região ele foi reiniciado
com o grupo de professores, moradores e tudo. A comunidade se reorganizou e começou a fazer aquelas marchinhas de rua, aquela coisa, aquele carnaval. Isso em 98, por aí. Mas, e virou um marco na região. Então, na região, você tem esse carnaval. Agora, a gente achava, com todas essas potencialidades, que podia ser um marco. Né? Se fazer um evento que se transformasse num marco, que pudesse articular toda a cidade em volta do evento. Né? Então, essas foram as bases. O objetivo geral é esse encontro da produção científica. Quando a gente começou, a maioria não tinha nenhuma noção de como escrever um banner, de como iniciar uma pesquisa. Né? Hoje, depois de 5 anos, hoje nós estamos na sexta, é difícil você falar de alguém que não saiba. Praticamente todos sabem escrever um diário de bordo. Os professores que, como os professores premiados aqui falaram, esse ano eu já estou lá. Eles mantiveram sua produção. Então nós estamos cada vez melhor em termos da preparação, da capacitação dos docentes e dos discentes. Pode. Bom, aí nós temos alguns desafios que são comuns, né? Porque para criar essa feira, a primeira coisa é a questão dos recursos humanos. Nós até já fizemos uma quase sem recurso financeiro. Mas sem recurso humano não tem condição. Né? Teve um ano que foi... Porque é aquela expectativa. Você vai criar uma feira, você tem que ter o recurso. Você vai escrever o projeto, você não sabe se o projeto vai se aprovar. A feira, no nosso caso, a gente faz umas articulações para poder, né, melhorar isso. Mas então, a questão dos recursos humanos começa desde o problema da elaboração de projetos. Há poucas pessoas na cidade, por exemplo, habilitadas a elaborar um projeto. Nesse período, a gente incentivou alguns dos professores, a gente conversou, buscou canais e tudo, e alguns procuraram se capacitar. Então, um dos professores acabou de fazer um mestrado agora, aqui em Lavras, o outro também está iniciando. Quer dizer, as oportunidades também estão se abrindo e as pessoas que são motivadas vão fazer. Então, nesse caso, aí a gente está ganhando um pouquinho mais de gente para poder escrever. Mas, na verdade, basicamente sobra para uma pessoa, né? Eu. Então, agora a gente, claro que escrever, mas a contribuição é de uma equipe de voluntários, porque essa é a outra questão, a formar uma equipe. Bom, essa mágica depois eu quero ver se alguém sabe, mas todos esses recursos que vêm de edital, eles são extremamente limitados em termos de valor, em termos de gastos. Né? Então eu não posso pegar um professor que está lá, ele está lá de manhã, de tarde, às vezes à noite, dando aula no estado ou no município. Como que eu vou pegar esse professor para tirar, para que ele trabalhe lá com o projeto sem receber nada? Então é complicado. Né? O que a gente tem feito, por enquanto, a gente não arrumou uma solução para isso. O que a gente arruma, de vez em quando, dá um destaque, faz uma premiação, uma coisa assim ao professor. Mas você ter uma equipe remunerada, quando eu falo remunerada, no interior não precisa ser tanto, né, gente? É assim, e no interior não, e a gente, a maioria é motivado, já faz a coisa de voluntário. Mas também o cara tem seu ganha-pão, ele não tem condição de sair lá. Então, essa é uma questão que, pelos meios que estão no edital, se você seguir à risca, e que você tem que seguir, que você tem prestação de conta e tudo, eu até hoje não consegui. Então, a gente trabalha na questão do voluntarismo mesmo, a pessoa vai, a gente também tenta que a equipe seja valorizada, e aí já é uma função, como a gente está, já é mais fácil um pouco, né?
se a cidade abraçou, você tem como aquelas pessoas começam a ser mais reconhecidas, né? Não só pelo dia a dia dele, mas também pelo trabalho no Instituto e que trabalha diretamente na mostra. E a outra questão da gestão e execução do projeto. Está relacionado com a equipe. A gestão envolve você buscar recursos, quer seja em patrocinadores, quer seja no comércio local, né? Uma série de coisas. Pode ir. Então, os recursos. Como que a gente, então, executa a proposta? Primeiro são as articulações interinstitucionais, né? A gente tenta fazer toda essa engenharia. A gente já tem uma grande vantagem, como a gente tem nossos contatos aqui na universidade, isso facilita bastante. Então nós já temos um grupo, por exemplo, da UFMG, que já participa desde 98, muito antes da formação do próprio, que vai lá. E é um intercâmbio, eles vão lá aprender e vão lá também fazer exposições, palestras, oficinas, né? Então nós temos assim o grupo o Museu de Ciências Morfológicas, todo ano vai a própria Estação Ecológica, o observatório leva um planetário. Então há todo um envolvimento, né? E recentemente agora nós temos o Ponto FMG, que nos abrilhantou ano passado, né, Tânia? Foi lá, foi uma beleza. Bom, e também articulamos com outras universidades e com outras organizações. Por exemplo, a própria Fiocruz. A Fiocruz, ela participa conosco. Outras universidades, como Viçosa, esse ano levou lá o Museu da Terra, uma parte do Museu da Terra. Quer dizer, a gente vai articulando para enriquecer. Lá, aí tem toda tem uma equipe com pessoas locais que trabalham, cada uma com um dessas instituições, os sindicatos rurais, né? Tem gente muito ativa lá, as igrejas, então a gente consegue espaços. A mostra, ela ocorre em vários espaços da cidade. Esse é um ponto. Já nos ofereceram para ser no espaço lá da festa da cidade, não sei o quê. Não, nós queremos ficar no centro. Então nós queremos no centro, né? Lá no centro, o Bruno também já foi. O Bruno foi meu monitor muito tempo lá na Estação Ecológica. Então, a gente faz no centro. Isso possibilita o envolvimento de todo mundo, né? E nós tivemos só nós começamos ali com uma presença ali de 1.500, 2.000, e hoje chegamos em 4.800, quase 5.000 na última mostra, em 2 dias de visitação. São escolas de 19 municípios que visitam. São ônibus que vão chegando. Eu tenho uma quantidade de monitores voluntários. Aí também já é uma outra articulação. Nós temos monitores que são lá do 3º ano, e a gente faz curso de capacitação e eles se integram no processo, ajudando, né? Bom, para fazer são os cursos de capacitação. A gente tem os cursos de capacitação presenciais. Então nós temos 2 ou 3 cursos com os professores, lá mesmo a gente faz com o grupo. Temos o curso de capacitação com os nossos monitores e com os tutores, que são aqueles que vão colaborar com com o professor e com os alunos. Normalmente eu tenho aqui alguns monitores, eu já tive lá de graduação, hoje eu não tenho bolsa para graduação lá, então a gente, nesse convênio, a gente usa alguns monitores da UFMG, que se dispõem a dar um pouquinho do seu tempo para poder colaborar com os professores de lá. Então, mais ou menos, a gente escolhe ali 3 trabalhos para cada tutor. E daqui eles vão tentando contribuir com as questões, com a metodologia de pesquisa, com a normatização,
dizer, vão contribuindo, né? Então é uma troca legal. Bom, hoje já temos também alguns cursos, né, de ensino à distância, que no caso, por exemplo, a Febras tem o Ápice, né, que é acessível a todos, então isso aí já ajuda muito, né? A gente tem incentivado o pessoal a participar, a se inscrever, a se capacitar. E ontem eu recebi o da Febrac, não é isso? Febrac. Que eu recebi, que também vai começar agora. Né? Então a Tânia provavelmente vai falar um pouquinho dele. Quer dizer, são articulações importantes entre essa atividade de feiras municipais, estaduais, regionais e nacionais e internacionais, que vão ajudando, vão incentivando para que a gente continue esse trabalho, né? E vão nos capacitando também. Em termos de captação de recursos, a gente tem entidades de fomentos governamentais, como o CNPq, a FAPEMIG, o MEC, o próprio Ministério de Cultura, porque a gente envolve também a cultura, tem também o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, através do... Então a gente vai por ali. Tem também, a gente ainda é pouco, mas é o caminho que a gente tem feito também, locar alguns espaços, né? A gente, como a feira hoje, ela é realmente um marco, ela se tornou um marco na cidade, e nos 19 municípios que estão em volta, essa é uma questão boa e uma questão ruim. Qual que é a questão boa? A boa é que todo mundo vai, um grupo legal. A mais ou menos é que todo mundo quer fazer, quer que você faça lá. E ou seja, não tem essa condição nem de gente nem de tempo, né? E fica num ciúme danado, porque Simonese é desse tamanhozinho. Aí fala, mas por que, professor, que você está fazendo em Simonese? Um chegou a falar assim, eu acho que ele chegou foi tentando elogiar. Eu falei assim, olha, essa amostra é muito maior do que a Simonese. Aí eu falei, vou tomar como elogio, né? Mas é verdade, né? Então, assim, então a gente faz a alocação de espaço. Com isso nós estamos tendo muitas faculdades agora, privadas, que querem participar do evento. Mas o querer participar do evento é usar o evento. É distribuir seu folheto, não sei o que. Então nós, com dinheiro público, nós não temos condição de ficar abrigando as escolas particulares se não houver um retorno. Claro que elas são, não estou tirando a importância dela nem nada, mas é uma questão que a gente tem que discutir, tem que, né, ver. O que a gente faz hoje é procurar que aquelas escolas se envolvam em todo o processo, nos ajudem em todo o processo, e também na questão de locação dos espaços. Porque nós sabemos hoje que os recursos estão cada vez menor. Primeiro vamos fazer um parênteses, isso aí tudo foi possível de uns 15 anos para cá, por aí. Porque antes nós não tínhamos nenhum recurso para divulgação científica nesse país. Não tínhamos. Praticamente os museus aí em frangalhos e tudo, e nós não tínhamos nenhuma fonte de recurso, né? De um tempo para cá, as coisas, nesse sentido, nós temos que ser justos. Agora, nos 2 últimos anos para cá também, a coisa começou a reduzir. E você fazer uma feira com 50 estandes, com 3 caminhões de ciência, com os hotéis, o hotel nenhuma estrela da cidade, Tadinho, são 2, com ocupação máxima, 50, 25 no ano, máxima. Inclusive tem que ir para a cidade vizinha. Não é, Tânia? A Tânia ficou na cidade vizinha porque não tinha espaço. Olha que beleza, isso é muito bom. Almoço, essa coisa, movimenta. Esse é um do negócio, que na verdade virou um marco, por quê também? Porque virou um turismo de evento. Você tem uma movimentação, uma articulação com toda a cidade. Aí entra também as parcerias. As padarias, eu todo dia eles me param. Eu, graças a Deus, não pago mais cafezinho lá. Ô, professor, vamos tomar um café aqui? Tá, vamos. Aí toma um café. Aí, mas cadê a Mosite? Vai ter outro? Eles querem que eu faça 2, 3 vezes por ano. Porque a coisa esgota tudo deles. A padaria acaba o negócio todo. Porque há muita movimentação. Então, essa é uma
inclusive, o apoio que nós tivemos esse ano da Secretaria de Estado, uma das coisas que foi mais forte foi esse sentido de valorizar, de incentivar a produção local, a economia local. Às vezes, todos os banners a gente faz lá, o comércio, isso é uma coisa que a gente inclusive tem uma dificuldade danada, estamos pensando como organizar, porque os meninos, os grupos, querem patrocínio para os seus banners. O ideal é que a gente tivesse um valor para financiar os banners. Mas como não tem, então a gente tem que otimizar os recursos, eles vão em todos os comércios. Porque a maioria, assim, é primo, todo mundo é parente, né? Então vai lá, opa, patrocina aqui para mim. Aí o cara patrocina um banner, R$50. Né? E a gente estimula que seja feita na cidade, tudo, desde que siga um parâmetro de cotação legal. Aí é feito lá. Só que aí os caras chegam para mim no cafezinho, professor, estou colaborando com o Pagusa aí, com o Instituto. Aí, fala, mas como? Paguei um banner lá dos meninos e tal. Quer dizer, assim, de certa maneira, mas assim, para a organização geral, com tantos custos que você tem, é menos, né? Não é, né? Então, mas já é uma coisa interessante. A mostra está estruturada com a questão dos experimentos, maquetes, resultados, apresentação dos relatórios. Hoje todos, né, seguem direitinho essa questão de apresentar na mostra um material de qualidade, evitando aquela feira de isopor, aquelas coisas. E outra coisa, tirando aquela conotação, isso foi muito bom, né, com as mostras, aquela conotação que a gente tinha de antigo de feira de ciências, que era chegar, preparar, 15 dias, opa, tem feira de ciência, vale ponto, vamos lá, pum, pega qualquer coisa e põe lá. Hoje o envolvimento está muito maior, é muito mais interessante. A gente ainda tem muita dificuldade para que as pessoas leiam livros, leiam outros materiais a não ser internet. Então a gente tenta bloquear o máximo que a gente pode, ou convencer a questão do trabalho só de internet, mas é uma ferramenta, então a gente tem que usar mesmo. Agora, a gente, inclusive, criou, não foi por isso não, mas também, a gente criou no Instituto uma biblioteca comunitária. Aliás, eu tenho um contato aqui na Estação Ecológica, fica na entrada ali entre a Escola de Odontologia e a Escola de Veterinária. Quem tiver algum livro de literatura, ou de alguma coisa ligada à divulgação científica, ciência, alguma coisa que queira doar, nós temos uma biblioteca comunitária lá, que a cidade não tinha uma biblioteca, não tem uma biblioteca. Então a gente criou uma biblioteca, tem mais de 800 livros de literatura e tudo, e nós recebemos cerca de 150 a 200, a maioria crianças, mas tem adultos lá. Isso também para incentivar a leitura, o estudo, que é um dos nossos objetivos. Né? Então temos as exposições, encontramos sempre com os caminhões de ciência, porque o volume, primeiro, exatamente por essa questão de... a gente sabe a dificuldade que é trazer um grupo de alunos de uma cidade igual a Simonésia para cá. É muito difícil. O custo do transporte é alto. Quando você tem um custo alto, você tem que ir lá. Os meninos não têm recurso, a maioria não tem recurso para poder bancar um ônibus. Um ônibus para vir e voltar é uma faixa de 3.500, só o ônibus. Então você divide isso aí por 40, sem falar nos outros custos. Então a dificuldade é muito grande. No caso nosso, desde quando nós começamos, nós não temos nenhum envolvimento com o partido político, nós somos totalmente apartidários, e nós temos um trânsito muito bom com todo mundo. Então, desde do primeiro... Esse é um outro negócio que eu acho que é importante. Várias vezes, um dos professores que estavam na equipe foi convidado, inclusive, vamos participar aqui como vereador, você vai sair como? Você está fazendo... Eu falei assim, se você sair como vereador, você tem todo direito, mas você vai ter que abrir mão do Instituto. Porque uma coisa não combina com a outra. Não dá certo. A gente sabe, principalmente, ali, hoje, está pior do que nos tempos atrás. No tempo atrás, a briguinha ficava restrita ali, aquele período de eleição. Hoje, ela é uma coisa permanente. Né? Continua.
Então, assim, bom, então, esse envolvimento, as prefeituras, os prefeitos que se sucederam, sempre participaram conosco. Inclusive agora deve acontecer o que aconteceu há uns 4 anos atrás, que os 2 candidatos desfilaram pela feira, tiraram retrato com todo mundo, mas a feira adquiriu um reconhecimento, tamanho reconhecimento dentro da cidade, que nós já tivemos várias moções da Câmara com respeito à participação do Instituto e na elaboração da feira e das atividades, e até começou um iniciozinho assim, de uma dotação orçamentária para a própria mostra. Além das outras coisas que são importantes, a questão de segurança, a articulação, que isso, no interior, eu acho que é uma coisa assim, não sei, a experiência que eu tenho é que é mais tranquila para a gente. Porque a gente sai ali, vai andando, chega lá na prefeita, conversa com ela, ou conversa com o secretário, você está mais próximo. E essas medidas de segurança tudo são mais efetivas. Bom, então, nós temos oficinas interativas e nós temos apresentações artísticas. A gente sempre leva uma apresentação artística. Quando você foi na primeira, né? Foi o... Tá lembrado? Eu quero o palhaço. Isso, a peça de teatro, Gaia. Lá não tem teatro. Lá é uma fartura danada. Então não tem teatro, faltando tudo, né? Então nós levamos uma peça de teatro para lá. Os meninos ficaram encantados sobre educação ambiental. Não sei se vocês conhecem, é o Luiz Humberto, eu acho. Trabalha com uma peça que chama Gaia. Né? Então, levamos. Ano passado a gente levou, ano atrasado a gente levou uma banda, a gente tem também aqui, de vez em quando eu vou fazendo uns comerciais, a gente tem aqui um cineclube Olaria, que acontece com esse mesmo esforço, principalmente agora, a gente tem que buscar apoio, patrocinadores, para poder fazer as sessões. Esse ano, pelo menos uma já está garantida, provavelmente final de março, a gente divulga. Quem quiser que a gente divulgue, eu vou pegar os e-mails aqui, a gente divulga. É um cineclube, onde a gente tem num local, eu sou sempre suspeito, espetacular, que é uma olaria, e lá dentro nós temos 3 curtas, normalmente, são passados, depois um debate sobre questões socioambientais. Em seguida, a gente tem uma banda que a gente convida, ela toca lá, de diferentes ritmos e tudo, e tem lá um botequinho lá para molhar a palavra, né, umas coisas assim. E esse pessoal que faz aqui, normalmente a gente leva. Então a gente levou um grupo, que é o Oxente Uai, excelente, né, a turma, não sei se o pessoal conhece, pode entrar no site, levando uma música diferente. Um grupo que tem violoncelo, violino, cordas e tudo. Para também diferenciar um pouquinho só daqueles batidão, né? Porque senão a cidade escuta só aquelas coisas. Então você tem que valorizar. E sempre tem uma apresentação artística. Pode. Bom, aqui é mais ou menos o que a gente... Então aqui é a cidade, aqui é a ida para... Aqui, ó, ida para o Espírito Santo. Então Simonésia está aqui, e no centro de Simonésia, essa é a avenida principal, as atividades ficam nesse eixo aqui, ó. Olha para você ver, todo esse eixo, aqui a gente tem uma área de estacionamento de ônibus, tem hora que chegam 20, 30 ônibus, aqui ficam os caminhões da ciência, os galpões, aqui a própria igreja cede o salão paroquial, para as oficinas e tudo. Então há toda uma articulação para que você otimize. No caso, eu vou falar, ninguém nem acredita às vezes. Quando eu falei isso na Secretaria de Estado, eles caíram de costas. Você com 40 mil reais possa fazer o que vocês vão ver aí. 40 mil reais. Bom, então aqui são os estandes. Isso foi uma coisa que a gente sempre fez questão. A cidade nunca tinha visto um estande. Assim, estou falando em termos da cidade, né, gente? Não tinha tido essa oportunidade. Expor o trabalho era exposto como a maioria faz e também é super válido, porque nós já fizemos isso muitas vezes na vida.
que é fazer lá na escolinha, na salinha e tudo. Isso é super válido. Não importa onde é que é, importa que seja bem feito e tudo. Mas é claro que o espaço valoriza o trabalho também. Então a gente tem um carinho, um cuidado muito grande e gasta quase metade do recurso só para fazer a estrutura, que são os estandes. Mas não são os estandes ideais. Ah, eu queria um stand de 2x2, um de 3x2. Não, é 1x2, né? 2x1, sei lá, uma coisa assim. É pequenininho. Mas dá, tá vendo, gente? Ó, dá, pessoal. A gente tem também essas apresentações. Aqui no caso a Polícia Militar, a banda da Polícia Militar. Todo evento ela comparece e ela não só toca pro público, não. Depois ela vai sair no meio dos estandes. Então é uma festa, o povo sai tudo acompanhando. Uma beleza. Temos exposições sobre répteis, aí você já viu, né? Nunca vi. O bicho que chama atenção. Aqui é uma sessão na Câmara, é a sessão desse ano. Foi muito legal que a Câmara resolveu premiar, certificados a moção, não só ao Instituto pela Organização, mas aos professores e aos alunos que participaram. Então, isso aqui é a Câmara de Simonésia e a gente teve essa reunião lá hoje. Aqui, aí a importância dessa articulação com as outras filas, né? É espetacular essa articulação. Nós somos filiados ao FMGJ. Esse aqui é um trabalho que a gente trouxe lá, foi o primeiro lugar lá. É um trabalho sobre biogás, um trabalho que os meninos fizeram aproveitando, a diferença é que aproveitava a matéria-prima, o rejeito, na verdade, do café, né, da região, para gerar energia. Então, é todo um trabalho que foi feito muito legal. Esse trabalho foi premiado em primeiro lugar aqui, né? E a repercussão? A repercussão foi sensacional, isso foi em 2012. Primeiro, a turma ganhou uma ida à SBPC, né? Uhum. Aqui, ó, tem uma pessoa aqui que está aqui com essa turma, conhece? Lá em São Luís. Em São Luís. Essa eu não pude ir, foi uma turma boa, representando. Participaram do evento de maneira muito positiva. A maioria do grupo só tinha saído de Simonésia para vir em Belo Horizonte. Avião nem pensar, tirar as fotos das asas até, mas é o que acontece, né? E foi muito rico. De lá nós recebemos um convite para ir a Olinda. Também é uma feira maravilhosa, né? Aí fomos com os meninos para lá. Bom, e aqui foi outro ano também nós fomos destaques. O grupo lá foi destaque e participando novamente aqui. Qual que é a repercussão disso? A repercussão da vinda do pessoal aqui é imediata na própria motivação da próxima feira. Todo mundo quer participar e todo mundo quer ganhar. Isso gera certos problemas que você tem que gerenciar. A disputa passa a ser maior. Esse menino aqui, ele formou no terceiro ano, passou no vestibular na faculdade do Rio, fazendo exatamente dentro daquilo que ele, petróleo e gás. A repercussão na cidade foi espetacular. É claro que nós fizemos lá a premiação, chamando todo mundo, prefeito e tal. Por quê? Porque a gente quer que aquilo se transforme num marco. Transformou. Né? E também, por quê? Trazer os meninos para cá, como você vai trazer? Você tem um recurso que dá mal para você fazer o evento. Como você vai trazer depois o grupo ganhador para uma feira aqui? Essa é uma questão que a gente tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Você tem que ter alojamento, normalmente são 3 grupos. Você tem que pagar alojamento, transporte, alimentação, uma série de coisas. Né? Deslocamento, eles têm que ficar mais dias aqui. A vantagem da feira municipal é essa também. A gente faz uma feira municipal aqui na UFMG, que é a FECATEC. Depois vocês entrarem no site, no YouTube, digitar FECATEC, vocês vão ver a feira está aqui. Convido a todos os trabalhos para participarem conosco também. A FECATEC, ela
Belo Horizonte já é complicado. O menino para ficar aqui o dia inteiro, o professor, já é difícil. Ele tem que sair daqui para outro lugar. Simonés é uma beleza. Todo mundo está lá. Então vai para lá, vai para cá. E a própria Secretaria de Educação e a própria Superintendência Regional já considera como um dia letivo. Isso é outra articulação importante. Então o professor que está envolvido ali, ele está resguardado nesse sentido também, né? As horas, por exemplo, de reunião, capacitação, a gente usa horas de módulo. O professor, né? Que eu sempre brigo para mais, que eu não acho isso suficiente, mas já é uma coisa, né? Pode passar. Bom, aqui algumas coisas da feira. A feira tem uma parte para o ensino fundamental 1 também, né? Exposição de trabalho. Tá vendo como é que ela ocorre? Aqui é o caminhão, o ponto, os caminhões que voltam. Nesse caso aqui foi a FUNED que foi. E sempre tem um trabalho para valorizar a cultura local. Esse senhor aí é um senhor que estava no asilo, está no asilo, e ele, vários quadros, pinturas foram feitas por ele. Então, de uma turma trabalhou exatamente a valorização da cultura local e ele foi o ícone, né? Então, assim, ele participou, foi lá, andando com dificuldade e tudo, mas as crianças, então, motivar um pouquinho a reconhecer os trabalhos locais, as pessoas, valorizar, né? Aqui são aqui capacitação, que é feita lá. Aqui o grupo de monitores, na verdade, são 50 monitores voluntários que a gente, né, trabalha. Aqui é um show desse Oxente, é na praça da cidade. E aqui o show que você foi lá do teatro, lá, que é do palco e tudo, né? Hoje a gente está num conflito, num dilema, assim, que é entre ser municipal ou ser regional. Bom, por quê? Porque hoje a gente está aqui, ó, cadê Simonés está aqui, todas as cidades aqui pertencem à Superintendência Regional de Educação de Manhuaçu, que abrange isso aqui tudo. E todos têm participado ou com visitação ou com trabalho. A nossa expectativa é que participem com trabalho. Por enquanto, vários participam só com a visitação. Mas aquilo já começou a surgir também assim, e a gente não nega discutir não, já surgiu uma ideia, eu quero fazer essa feira lá, não sei o que, tá bom, vamos discutir, quem sabe a gente a partir de certo momento faça ela itinerante, ou, né, apesar que eu acho difícil meu sangue deixar, mas tudo bem, mas vamos pensar, né?